Renato, fecha o olho. Está muito boa, sua visão está muito boa, eu não quero que você veja isso. Põe aí para mim o desembarque do Flamengo, que ontem venceu por 1-0 o Bahia, já está na semifinal, já está classificado. Porém, o desembarque do Flamengo mostra esse retrato que o Renato, no comecinho do programa, fez dos jogadores machucados. Olha o Michael, coitado. Parece que tem uma perna menor que a outra. Que coisa. E depois o De La Cruz é a mesma coisa. Exato. A gente vai ver também o De La Cruz, que na volta também chegou mancando. São jogadores que ontem mesmo o Flamengo, durante a partida, atualizou o departamento médico, dizendo que eles seriam avaliados, que tinham sentido dores na coxa, mas a coisa é mais grave, né, Renato? Não, o Michael se estourou seriamente. O Michael está me lembrando a contusão do Zico contra a Polônia na Copa de 78. Vocês não eram nem nascidos, mas eu já estava lá e cobria. O Zico também dividiu uma bola e não jogou mais a Copa. Ele estava voltando a ser titular depois de ter sido barrado pelo Coutinho e não jogou mais a Copa. Ficou, acho que, 3 meses aqui na Gávea se recuperando. Quando o músculo estoura mesmo, não é brincadeira. Uma coisa é contratura nível 1, nível 2. Agora, quando rompe, e o jogador pode ter saído carregado como ele saiu, rompeu, cara. O Michael, sinceramente, eu não acredito mais nem que ele volte a jogar esse ano. Se voltar, vai ser nos últimos tempos. E o De La Cruz, olha o De La Cruz também. O De La Cruz é mais uma manquitola, coitado. O que vai fazer? E o De La Cruz, eu ainda tenho uma informação que o Tite ontem fez questão de desmentir, mas eu sei que o Tite mente, embora ele diga que não. O De La Cruz, eu tenho informações de que ele vai estar com um problema no joelho que talvez tenha que ser submetido à artroscopia. A data ideal seria até justamente essa parada da data FIFA. O Flamengo não vai mandar o De La Cruz, já avisou a seleção uruguaia que não tem condição de mandar o De La Cruz. Aliás, nem o De La Cruz, nem o Arrascaeta, né? Vai só o Varela, nem o Vinha. Os 4 da seleção uruguaia, 3 estão no departamento médico. Então é uma complicação séria. Agora imagina, o Alcaraz vai chegar, está chegando hoje, parece chegar na mesma hora do Flamengo, e se regularizarem, ele vai jogar. É outro caso que você está falando aqui, como é que ficam os companheiros do Martínez, né? E como ficam os companheiros do Alcaraz? Como fica o Alcaraz? O Alcaraz vai ser apresentado, olha aqui, esse aqui é o Pulgar. Olha aqui, esse aqui é... Não, o Gerson também não vai jogar contra o Corinthians. Gente, eu não tenho nem ideia de quem é. Eu escalaria o filho do Tite, o Titinho, como centroavante. Pelo menos ele é alto. Vai que ele acerta uma chifrada lá e a bola entra. O Renato... Dalla Penha, eu estou sendo cobrada. Peraí, você pode falar, mas eu estou sendo cobrada para você falar o que são as medalhas atrás de você. De quem são e do que são. Natação, rapaz. Ele é fera nas águas abertas, pô. Mas na verdade a maioria das medalhas são de participação, né? É porque depois de uma certa idade, só o fato de você participar, os caras já dão uma medalha para você não desistir. Não ganhei nada. Mas, enfim, o Renato, você acha que, de alguma forma, a morte do Izquierdo ela influiu no desempenho do De La Cruz ontem? É possível. É possível. Ele foi o único que chorou copiosamente naquele minuto de silêncio. Ele era muito chegado ao Izquierdo. Foram companheiros de base do Liverpool do Uruguai. Ele sofreu muito. Mas, além disso, ele está muito baleado, o De La Penha. Ele andou em campo. Talvez tenha sido a pior apresentação do De La Cruz com a camisa do Flamengo. Só não foi horrorosa total, porque foi dele o cruzamento no escanteio na cabeça do Bruno Henrique. Foi aquela coisa do craque que, de repente, tem um lampejo e acabou decidindo o jogo. Estamos vendo aí, olha que cobrança. Ele deu uma fatiada ali espetacular na cabeça do Bruno Henrique. Mas, fora isso, estava dando pena de ver o De La Cruz jogar. Mas acredito sim, Hélio, que ele deve ter jogado muito, muito abatido. Muito, complicado você continuar jogando, sabendo que um companheiro teu, você tem várias fotos com ele junto, ele fez questão de botar no Instagram dele, tinha morrido. É muito complicado mesmo. Eu vi você falando mais cedo, acho que num vídeo, Mili, eu li você falando sobre a morte do Izquierdo, porque claramente, no caso do São Paulo, isso causou uma enorme comoção, os jogadores ficaram muito sentidos, assistiram, né, em campo ele ter o mal súbito, alguns têm ligação com ele por serem uruguaios, foi o caso do Michel Araújo, por exemplo, outros que estavam perto da onde ele caiu. Ontem o São Paulo jogou novamente, um dia depois dele morrer, 6 dias depois da partida em que ele teve o problema. Eu vejo muitas declarações, e a gente estava com o delegado agora há pouco, que acho que a internet, esse vidro, né,
essa separação entre as pessoas tira o filtro. E as pessoas falam coisas eventualmente que elas não falariam nem para elas no espelho. Ah, mas nem conheci, mas que frescura. Como se fosse jogador de futebol que ganha muito, não sente nada, não pode se abater, tem que jogar e acabou. Né? Como se isso fosse assim. Outro dia a gente teve um depoimento super bonito do Renan aqui, ex-jogador do São Paulo, que participa com a gente das lives, que estava no dia em que o Serginho morreu, estava trabalhando naquele dia longe do campo, estava lá na sala de imprensa do Morumbi. Ele estava perto. Isso marca a vida das pessoas para sempre. Não é porque é jogador de futebol e vai embora com um carro bonito. Porque às vezes tem carro bonito, não adianta nada, viu? Aliás, não posta carro bonito. Seria bom não botar mesmo carro bonito e caro, mas o que eu acho, Marília, é o seguinte: a gente vive numa sociedade que desencoraja a gente a se alfabetizar no que a gente sente. Essa sociedade encoraja a gente a fazer, a seguir, a passar, especialmente homens, né? Especialmente homens. Então, pode ser que haja, inclusive, jogadores, atletas, que achem que eles não sentiram a morte e segue a vida. E não é assim. Não é assim. E a gente sente a morte, especialmente quem estava no campo, especialmente no voltar ao local onde a morte ocorreu. Eu perdi uma pessoa que eu amava demais na minha vida, atropelada, e eu não consigo passar pelo local do acidente. Os jogadores do São Paulo foram obrigados a voltar ao local onde a morte ocorreu, quer dizer, ele não morreu ali, mas assim, a gente viu o que aconteceu ali, e jogar. E performar, essa palavra medonha que nasceu nessa sociedade que exige eficiência. Você é homem, você consegue, vai lá. Eu não sei quem viu o jogo do São Paulo ontem e achou o que vocês viram no São Paulo? O comportamento, a apatia, até o treinador, ou quem estava no banco, não conseguiu mexer. Não conseguiu ter uma atitude de vou trocar, vou ver o que a gente faz aqui para ganhar. É muito triste que assim seja. A gente é analfabeto sentimental. A gente não sabe o que a gente sente. Porque a gente não aprende desde pequeno a acessar os sentimentos. Não pode, tem que ir para. Vamos lá, vamos jogar. Então é muito assim. O De La Cruz, gente, quem não se topou com aquilo? E não é só porque é amigo, né? Mesmo não sendo amigo, a gente sente porque a gente pensa na morte das pessoas que a gente ama, na nossa própria morte. A gente entende que a vida é perder, e quer perder a qualquer momento. É a arte de lidar com essas perdas. Então é tudo muito triste, sabe? E é isso, é um minutinho de silêncio, gente. Vamos para a vida? Vamos seguir, né? Eu acho impossível separar o que fez o São Paulo ontem em campo do que aconteceu com o Esquerdo. E eu concordo plenamente, acho que não é desculpinha, o jogo foi triste, até a torcida do São Paulo, né, nem exatamente não eram as mesmas pessoas, mas você via que, apesar de cheio o Morumbi, tinha uma temperatura, assim, de jogo de Campeonato Paulista, uma hora cantava, daqui a pouco aquilo esfriava. A gente tem uma sonora do Rafinha, falando justamente sobre o estado dos jogadores. Vamos ouvir o Rafinha. Nós fizemos um grande jogo. Se você for olhar os 90 minutos, tivemos, né, totais chances de fazer gol. Né? Tivemos uma grande chance com o Calero, outra com o Lucas, outra com o Luciano. E fizemos um grande jogo. Segundo tempo, jogamos todos no campo do Atlético. Não tiveram nenhuma chance clara no segundo tempo, mas foram eficientes. Tiveram uma bola parada, aproveitaram e conseguiram fazer o gol. Mas tá tudo aberto, né? Tudo aberto, então tem outro jogo. Primeiro tempo eles ganharam, tem mais o segundo tempo agora em Minas Gerais, em BH. Vamos lá que tá tudo aberto. Agora, respondendo a questão sobre a pergunta do lado psicológico, claro que atrapalha, né, cara? Atrapalha. É desculpa que a gente perdeu o jogo, mas atrapalha, porque a gente acabou de dar um jogo aí há 6 dias atrás que um companheiro de profissão acabou perdendo a vida. É complicado, né? O clima fica pesado, todo mundo pensa, não tem como ser tirar da cabeça. Mas assim, né? Agora que resta pra gente, a gente faz a nossa parte, né? Mandando força pra família, ajudando no que pode. E a vida continua, mas claro que consome. A gente olha o lado humano, né? Então podia ser qualquer um de nós. Então a gente fica triste, mas né, desejar força pra família. Della Penha quer falar. Hoje, 4 jogadores e membros da direção foram ao velório do Esquerdo que aconteceu em Montevidéu. Eu acho que é uma situação assim muito difícil de lidar,
sobretudo porque o futebol, apesar de ser um esporte de contato, ele não, a princípio, não existe um risco de vida jogando futebol, né? Questão de saúde, até fatalidades, até perdemos um lateral esquerdo, Valtencir, né? Não já no Botafogo, já tinha saído do Botafogo, mas ele morreu em campo. E eu acho assim, quando a pessoa morre num ambiente de trabalho que normalmente não é um ambiente de risco, aquilo toca todo mundo que está em volta, sabe? Eu perdi um grande amigo, o Bussunda, a gente estava cobrindo a Copa do Mundo para o Cacete Planeta, e aquilo foi uma coisa que tirou o chão da gente, porque a gente jamais poderia esperar um momento de uma grande alegria, uma excitação tremenda, e de repente aquele vazio enorme que a gente ficou desnorteado, sabe? Inclusive, a gente contou com um grande apoio do Galvão Bueno, que nos pegou no colo praticamente, sabe? E falou, olha, calma, vocês têm que atender a imprensa, a gente não queria falar com ninguém, falou, não, vocês têm que atender a imprensa, vai lá, lava o rosto, volta, fala com eles, e deu um conselho também muito importante, ele falou assim, olha, vocês provavelmente vão oferecer a vocês a possibilidade de ficar algumas semanas fora do ar, não aceitem, continuem trabalhando, porque se vocês saírem, vocês nunca vão saber a hora de voltar. Foi muito precioso esse conselho, a gente seguiu e somos muito gratos ao Galvão por esse toque, assim, esse lado paternal que ele teve com a gente, sabe? Por ter perdido o Ayrton Senna, uma pessoa muito próxima a ele, muito amigo e tal. Então ele conseguiu entender a dor que a gente estava passando ali e a dificuldade que a gente teria de superar aquele momento. Foi muito importante. Renato, você estava na Alemanha? Eu trabalhei Tava, nessa cobertura tava. e eu me Tava. lembro. Eu me lembro. Eu tive com o Bussunda e com o De La Penha dias antes. Sim, Vocês passaram ali, onde nós íamos fazer o Arena Sport TV, vocês passaram, o sim. Bussunda, eu me dava muito bem com o Bussunda, eu já tinha entrevistado o Bussunda na época que ainda estava no Globo, tá? E conversamos com vocês rapidamente ali. A hora que eu recebi o telefonema do Tadeu Aguiar, que era o chefe da equipe, dizendo que o Bussunda tinha morrido, eu quase caí sentado, entendeu? Porque eu tinha estado com ele dias antes, durante um treino do Brasil. Nós estávamos fazendo lá numa tenda para fazer o Arena Sport TV, e eles vieram e conversaram com a gente, o Hélio e o Bussunda. Realmente, Sim, sim. nem fala. Aquela Eu Copa ficou me pesada o tempo todo. É Eu difícil de até hoje não. mensurar a popularidade de vocês na época, mas eu me lembro que eu estava cobrindo futebol, né? Então, o time, e houve uma preocupação muito, né, nessa era dos dinossauros, e até hoje não existe essa preocupação na seleção, até que o Dorival levou uma psicóloga, mas há esse preconceito em relação à saúde mental dos jogadores, porque muitos jogadores daquela seleção eram muito próximos de vocês, participavam dos programas, eram Sim, sim. objeto de paródia e tal. Como que iam contar para os jogadores, porque também foi uma coisa pensada, porque muitos ficaram muito abalados. O jogador de futebol é rico, mas não é robô, gente, não é a mesma coisa, e cuidar da saúde mental é necessário, não importa quem você seja. Não, e você imagina que o Ronaldo Fenômeno, ele era parodiado pelo Bussunda, a relação dele era muito próxima com o programa e, sobretudo, com o Bussunda. E, de repente, o cara que brincava, que zoava com ele e tudo mais, morrer em atividade foi uma coisa de louco, né? O Ronaldo ele chegou até a superar a zoação que a gente fez em 98 por conta daquela final e do apagão que ele teve e que a gente brincou pra caramba com aquela história toda, juntando com a derrota do Brasil. E, porra, enfim, ele conseguiu superar, ele tem um ótimo humor, a gente tem uma relação até hoje muito boa, muito positiva, mas naquele momento eu imagino como deve ter sido complicado dar essa notícia para ele e botar ele em campo. Enquanto o Brasil estava jogando, o Bussunda estava sendo velado até no Flamengo, no estádio do Flamengo, que, aliás, foi a última sacanagem que o Bussunda fez comigo, porque era o dia do meu aniversário, e ele me botou para ir no estádio do Flamengo. O cara, porra, era sacana até na hora de morrer.
Ô, gente, Bom, a gente tá. Marília, deixa eu só falar, vocês estão falando do Bussunda, sempre que falam do Bussunda, meu história, e acho que a maior homenagem que a gente pode fazer a ele é tentar rir, né, das coisas que ele deixou pra gente, o legal. Entrevistas, alguém entrevistando o Bussunda. Bussunda, qual foi o lugar mais esquisito que você já fez amor? São Resposta: Paulo. Brasília. Ué, eu conheço com São Paulo. Eu conheço com São Paulo. Ah, é? São Paulo, São Paulo, São Paulo, São É que Paulo. a gente é paulistano, então a gente fala Brasília. Tá vendo como a Mas é gente não São é, Paulo. a gente não é revanchista? A gente não fala Rio, a gente fala Brasília. Olha só, agora chegou a minha hora de sacanear com vocês. Porque aqui haverá o vestibular da Marilinha. Tem que levantar a mãozinha para responder uma pergunta muito simples. Quem vai explicar em 30 segundos para a nossa audiência a nova primeira fase da Champions League? Valendo! Nem vi o sorteio, Não, para ser vamos lá. sincero. Todo mundo estudou, tá todo mundo entendendo como é a Champions League, o Não, maior campeonato de tudo. Como não? Não estudaram? Eu vou não, explicar, eu não. vou colocar na Você é reprovado. Eu matei aula Vou também. colocar na tela, vamos lá, o time que vai ser campeão. Então, baseado no time que vai ser campeão, eu vou explicar a nova Champions. Marinho, coloca aí. Muito bem. É assim. São 36 times nesta fase. Já houve uma pré-Champions, selecionados lá, alguns times de cada país. Hoje houve o sorteio. São 36 times nessa primeira fase. Cada time faz 8 jogos. Nunca contra time. Nos potes que eles estavam colocados, nunca você podia pegar um time do seu país. Você pode pegar vários do outro país, mas do seu país não pode. Você faz 8 jogos, não necessariamente em casa e fora, mesmos times. Então, o Arsenal, por exemplo, que é o que vai ser campeão. Começa agora em setembro, 17 de setembro. Joga com o Paris Saint-Germain em casa, depois de 15 dias joga fora com o Inter de Milão, depois com a Atalanta em casa, com o Shakhtar Donetsk fora, com o Dinamo em casa, com o Sporting fora, com o Mônaco em casa e com o Girona fora. É a primeira fase de pontos corridos, porém nem todo mundo joga com todo mundo. Os 8 melhores dos 36, o Arsenal vai ser o primeiro, já vão direto para as oitavas. Do 9º ao 24º, então 16 times farão playoffs. E aí, nesse playoff, sai mais 8 do playoff, com os 8 mais bem colocados na fase de pontos corridos, vão para as oitavas de final a partir de fevereiro. Então, tem gente que vai fazer jogos mais difíceis. Depois do sorteio, ficou parecendo que o Real Madrid não se deu muito bem, mais ou menos, mas todo mundo que estava no pote 1 só podia pegar 2 times do pote 1. Então, quanto pior o time, mais times melhores. O Arsenal estava no pote 2. Então, essa é a nova Champions, a gente vai se acostumar, sabe por quê, né? A chance da Conmebol o ano que vem falar, vamos fazer igual, é muito grande. Ah, mas vamos fazer mais jogos? Vamos, que é muito legal. Vamos copiar eles? Vamos, porque é super legal parecer europeu. Então, se vocês não estudaram, é bom vocês estudarem, porque vamos copiar muito em breve. Isso vai acontecer. O Real Madrid, que jogou agora há pouco pelo Campeonato Espanhol, o Renato estava de olho assim, o Real Madrid estava perdendo para o Las Palmas. Aí empatou com o gol do Vinícius Júnior. E o Endrick, que no outro jogo entrou e fez gol, dessa vez não vai ter foto. Endrick em Wembley, Endrick no Santiago Bernabéu, Las Palmas não rolou. Conta para nós, Renato, como foi o jogo do Real Madrid no Campeonato Espanhol. O Real Madrid não jogou bem hoje, não. Eu estava aqui vendo meio que de canto de olho. O gol de empate do Vini Júnior foi de pênalti, inclusive. E o Las Palmas teve um gol anulado por impedimento, daqueles impedimentos milimétricos, né? Mas que o VAR deles, que é bom, que não tem linha, que é aquele que mostra o corpo dos 2 jogadores como numa projeção, tá? Mostrou o impedimento. E o Endrick entrou no lugar do Vini Júnior e entrou muito mal hoje. Muito mal, afobado. Esse é um dos chutes que ele dá, que ele chuta na lua. Depois tem uma outra bola que dão para ele na cabeçada, ele cabeceia no céu. Ele hoje realmente não parecia nem de longe aquele Endrick que a gente conhece do Palmeiras. E o Endrick do próprio Real Madrid, que entrou outro dia e fez o gol. Outra vez ele entrou no lugar do Mbappé. Eu acho que o Mbappé não deve ter gostado muito, reclamou, e hoje o Ancelotti botou ele no lugar do Vini Júnior, que também não saiu com uma cara de muitos amigos, não. Mas a verdade é que ficou 1-1, que é um péssimo resultado para o Real Madrid, e o Endrick realmente foi muito mal hoje. Hoje é daqueles jogos para esquecer.
Acho que o mais importante desse jogo, né, desse começo de campeonato espanhol, de La Penha, foi uma declaração ontem do Vini Júnior, né, porque a gente tem, aparentemente, existe um bode expiatório do racismo na Espanha, e esse bode expiatório é o Vinícius Júnior, que combate, não foge da luta. E ele, pela primeira vez, porque o Real Madrid está demorando para entrar na briga, hein, disse que nesse começo de temporada que há um pacto dos jogadores do Real Madrid que, em caso de manifestações racistas contra eles, sairão de campo. Norma que deveria ser aplicada pelo juiz da partida, já que essa é uma recomendação. Sabe aquelas recomendações da FIFA que não adiantam nada? Se bater na mão e na coxa não é, se bater na coxa e na orelha é. Essa é uma recomendação que o juiz deveria ouvir. Racismo acabou o jogo. Mas essa, pelo menos o Real Madrid, parece que dessa vez vai. Até que enfim, o Real Madrid se conscientizou da gravidade desse assunto, da gravidade desse tema. Eu tinha a impressão assim, de que pessoas brancas, dirigentes brancos se reuniam e falavam: isso não tem tanta importância assim, uma vez que não afetava eles, entende? E eu acho muito importante essa atuação do Vini Júnior. Acho, inclusive, que o Vini Júnior ele tem assim a atuação dele como cidadão acaba contribuindo, inclusive, para que as pessoas tenham uma outra visão dele até em campo, e a ideia de o Vini merece uma bola de ouro, tá, ele joga bola, mas eu acho que somava muito também o Vini cidadão, a postura dele antirracista, que eu quero ver como é que vai se comportar o Endrick, que tem volta e meia dar umas derrapadas nesse assunto e prefere meio ficar de fora. Vamos ver se ele vai somar forças ao Vini Júnior ou vai fingir que não é preto. Exatamente. Homens brancos precisam estar na luta antirracista. Qual?